Bom, boa noite, gente. Aos poucos vão chegando, né? Danilo, Eduardo, João, Letícia, Pablo, Pedro, Victor. Devagar o pessoal vai chegando. Então, eu espero encontrá-los todos muito bem. Espero que vocês estejam ouvindo a minha voz. Alguém pode dar um joinha aí para ver se o som está chegando? Só falar boa noite. Tá chegando o áudio certinho, professor. Maravilha. Tá sim, professor, certinho. Show de bola. Então, espero encontrá-los todos bem, apesar de toda essa confusão que nós estamos passando no mundo inteiro, né? Mas faz parte. Senão a gente não vai ter história para contar lá na frente, né? Quando você estiver aí com 40, 50, 60 anos, você chama o netinho, né? Ou a netinha, e conta a história do coronavírus para eles, né? Olha que coisa legal. A vida da gente é formada por histórias, tá? Então, antes da gente começar, eu vou fazer eu mudei o procedimento aqui, tá? Porque tá com esse vídeo da GoToMeeting aí tá com problema. Não tá gravando o vídeo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro aplicativo aqui para a gente poder, para gente poder, para ver se vocês conseguem enxergar a imagem, tá? Bom, vocês conseguem enxergar a imagem da lousa? Alguém pode responder, por favor? Sim, professor. Sim, Tá de boa. Maravilha. Então eu tive que abrir dois aplicativos aqui. Às vezes o sim. movimento aqui é um pouco lento, mas na hora que eu colocar o vídeo lá no YouTube, aí pode ficar tranquilo que ele roda normal, tá? Bom, então vamos lá, gente. Deixa eu tirar esse negócio daqui e colocar esse primeiro. Bom, vocês estão vendo que tem uma tarefa, tá? Essa tarefa, ela não é obrigatória. Ela não é, tá? Mas eu coloquei lá no portal como atividade do dia 17. Quem tiver interesse e quiser fazer, eu pensei na seguinte posição, olha só. A gente vai fazendo algumas atividades, um ou dois exercícios, porque eu acho que quando nós soltamos aquele exercício das tarefas, ficou muito, tinha muito exercício, na minha opinião. Então, o que que eu pretendo fazer dessa vez? Eu solto um ou dois exercícios por semana. E aí os exercícios vai valendo 0,25, 0,3, 0,5, dependendo do grau de dificuldade. E aí vocês, se vocês quiserem, vocês façam e devolvam para mim num dia antes da próxima aula. Então, por exemplo, esse exercício aqui que eu estou mostrando para vocês, ele tem que voltar para mim até o dia 23. Ninguém é obrigado a fazer, tá, gente? Não precisa fazer. Mas, quem fizer e tiver direitinho, então esse exercício vale 0,2. E esse exercício vale 0,3. Aonde que eu vou... Então, se acertar os dois, praticamente você soma 0,5. Só que 0,5 na P2, se vocês lembrarem, ela tem peso 2. Então, na verdade, 0,5 acaba se tornando 1. Então, vamos supor que a gente consiga fazer uma série de exercícios, sei lá, 5 exercícios, né? 5 tarefinhas dessa daqui. Aí o que que acontece? Cada tarefinha vale 0,5, 0,3, 0,2, dependendo do grau de dificuldade. Aí eu vou montando a planilhinha. Quem for entregando no prazo direitinho e tiver certo, praticamente é quase que fosse uma avaliação, porque se, por exemplo, se você somou 3 pontos ou 4 pontos, 4 pontos é interessante, hein? Somou 4 pontos. E esses 4 pontos, ele vai para P2. Então, você precisa somar mais 6 na P2, porque 4 você já tem. É como se fosse uma atividade que a gente vai fazendo.
Aí, então você já tem 4. Desses 4, lembrando que vale quanto? Vale 8, porque a P2 tem peso 2, tá? Então, a somatória de pontos aqui dessas atividades, eu vou jogar na prova 2, tá? Igual o Dito faz. O Dito dá uns exercícios para vocês fazerem valendo pontinho. Então, eu vou dar exercício valendo pontinho também. O método é o mesmo, tá? Então, olha só. Esse exercício aqui, ele é um exercício, parece que ele é assim, um exercício muito complicado, mas não é. Eu vou fazer um exatamente igual, que é esse daqui, ó. Ó, esse daqui que eu vou fazer hoje com vocês, será depois do intervalo, tá? Antes do intervalo, não. Vou fazer depois do intervalo. E ele é muito semelhante a esse que vocês precisam fazer em casa, se vocês quiserem, tá? E esse exercício, ele é muito simples também. Durante a aula, eu vou dar um exemplo parecido com esse daqui, tá? E aí eu explico direitinho o que tem que fazer, tá bom? Mas lembrando, né, gente? Não é obrigado, porém, quem fizer tem que entregar até o dia 23. Então, tem que ser sempre uma semana para fazer, tá? É como se fosse uma atividade para fazer em casa. Tanto é que tem aqui, pode mandar nesse endereço mesmo, ó. Naquele endereço da tarefa lá, que eu vou coletando lá, tá? E vou colocando as notas na planilha. Só que tem que ser assim, gente. Tem que ser um exercício caprichado, bonito, tá? Tudo bem arrumadinho e tem que estar certo. Se tiver errado, então eu não vou considerar meio certo porque errou metade do exercício, tá? Porque isso daqui não é obrigação, não é uma obrigatoriedade. Então, como se não acertar o exercício por completo, não tem o direito de ganhar um pontinho para levar para P2, tá? Então, vai ficar aí para vocês. Quem quiser fazer, tá lá no portal, eu já coloquei lá para vocês. E se vocês quiserem fazer durante a semana, praticamente tem um feriado, segunda e terça também, dá para fazer. E vão garantindo os pontinhos da P2, tá? Então, isso daí, na verdade, é uma ajuda para vocês em vários aspectos. É uma ajuda para vocês treinarem, para ganhar um pouco de habilidade, né? E vai ajudando vocês aí no ponto, na pontuação. Então, quer dizer, vai melhorando a pontuação da P2, tá bom? Então, é isso daí. Muito bem. Então, explicado isso daqui, então vamos lá no nosso tema de hoje, tá? O nosso tema de hoje, gente, o nosso tema de hoje, como a gente estava falando na semana passada, deixa eu abrir a outra tela aqui. Olha só. Como eu estava falando na semana passada, a gente estava tratando de um tema chamado momento. Momento de uma força. Isso daqui, na verdade, está relacionado com o capítulo 4. Quem quiser acompanhar no livro é o capítulo 4, tá? Muito bem. Momentos, ele pode ser expresso como uma força escalar ou vetorial, tá? Muito bem. Escalar é simples. Escalar é quando eu tenho, por exemplo, dois eixos, né? Dois eixos. E a força. Eu aplico, por exemplo, a força aqui, ó. Isso daqui é a minha força. Essa força, ela precisa estar perpendicular ao eixo, tá? Só que quando eu aplico essa força aqui, esse eixo aqui ele vai fazer esse movimento, ó. Acompanhando a força, vai girar. Quando ele gira em torno desse ponto. Então, esse ponto, ele gira também. Mas quem é esse ponto? Esse ponto é o terceiro eixo. Tá? Esse terceiro eixo, eu vou colocar ele aqui. Ó. Então, esse ponto é o terceiro eixo. Então, eu vou chamar esse eixo aqui de eixo, por exemplo, de eixo D. Esse eixo aqui eu vou chamar de eixo Y. E esse eixo eu vou chamar de eixo X. Esse daqui é igual ao segundo exercício que eu coloquei lá para vocês fazerem, tá?
Quando eu aplico a força no eixo, eu tenho uma distância daqui até aqui, ó. Certo? Essa distância, vou dizer que ela seja uma distância qualquer. Distância A. É uma distância na componente Z. Certo? Porque vai daqui para cima, então é dz. Só que essa força aqui, ela gira o eixo X. Porque o eixo X, gente, é a minha caneta, ó. Tá? É a minha caneta. Então, olha só. O eixo X é a caneta vermelha. Esse é o eixo X. Notem que o eixo Z é a caneta preta. Então, quando a força é aplicada aqui do lado, olha só, obriga o eixo X a virar. O eixo X vira. O eixo Y também vira junto. Mas a força está no eixo Z. Tá? Então, ela obriga o eixo X a virar em torno dele. Então, primeira coisa, a força tem que ser perpendicular e tem que ver o eixo que está virando. Nesse caso aqui é o eixo X. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Momento no eixo X, que é exatamente igual ao exercício que vocês vão fazer. É igual a essa força, certo? Vezes a distância na componente Z. Vezes a distância na componente Z. Pronto, tá aí. Aquele exercício, o segundo exercício lá que eu coloquei na listinha, é exatamente isso. Só que eu acho que eu devo estar pedindo, né, para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só. Ó, é para você calcular o momento em A. Então, você vai escrever o seguinte. Momento em A no eixo X e no eixo Y. Então, são dois momentos. Tá? Vocês vão dizer o seguinte, ó. Vocês vão escrever exatamente assim, ó. Vocês vão escrever assim, ó. Momento no ponto A, X. Força vezes dz. Certo? Aí, eu preciso ver o momento no ponto A em Y. Só que aí, a força, nesse exemplo de vocês aí, a força é igual, tá? As duas forças são iguais. Só que vocês vão precisar ver qual é o eixo de distanciamento. Aí eu vou deixar para vocês tentarem encontrar isso daí, tá? Isso daí é com vocês. Então, a questão 2, um item é exatamente isso. E o outro item, vocês completam com a distância aqui, ó. Tá bom? Aí é vocês que fazem depois. Então, isso daqui é uma formulação escalar. Tá? É uma formulação escalar. Muito bem. Agora, vamos pensar numa formulação vetorial. A vetorial, ela é assim, gente, olha só. O eixo é o mesmo, tá certo? Só que a força, ela não passa no eixo, tá vendo? Ela não passa. Ela passa em qualquer lugar aqui, ó. Não passa no eixo, ela passa em qualquer outro lugar, menos no eixo. Então, o que acontece? Eu tenho, vou chamar isso daqui de ponto A e vou chamar isso daqui de ponto B, tá? Ponto A e ponto B. Aqui é o meu eixo Z, aqui é o meu eixo Y e aqui é o meu eixo X, tá? Eu vou deixar até um pouco mais curto, então eu vou precisar de mais espaço aqui. O eixo X. Então, olha só. Eu preciso achar o vetor posição. Então, o vetor posição, ele vai daqui até A, chamado de RA. E ele vai daqui até B, chamado de RB. Tá? Muito bem. Então, olha só. O que eu preciso fazer é o seguinte. É achar o vetor posição de AB. Então, é B menos A. Lembra daquela regrinha lá? B menos A. Tá? A partir do momento que eu faço essa aplicação do vetor B menos A, eu vou achar aqui no meio
o vetor unitário. Lembra disso? Quando eu faço a aplicação de B menos A e divido a posição de A e a posição de B pelo módulo, eu acho o vetor unitário. Então, o que eu vou fazer? Para mim achar o momento, nesse caso em particular, essa força aqui, ó, é uma força de AB, tá? Essa daqui aqui. E eu tenho o vetor unitário. Então, o que eu vou fazer? Para mim aplicar o momento, nesse caso aqui, ó, essa força ela vai virar em qualquer lugar. A gente não sabe aonde, mas ela vai virar. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Para mim achar o momento, vou chamar isso daqui de ponto O, no momento do ponto O, só que agora ele é vetorial, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar o vetor unitário, multiplicar pela posição de A, e esse daqui é o vetor posição, escalar, desculpa, vetorial, a força AB. Tá? Muito bem. Então, essa é a formulação. Como que eu monto isso? Bom, primeiro, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, eu vou pôr para cima, que eu vou precisar de espaço aqui. Tá? Eu vou precisar de um espacinho. Momento em O é igual a unitário vezes posição AB vetorial força AB. Tá? Tudo aqui é vetor. Muito bem. Como que eu escrevo isso? Então, o que eu vou fazer? O momento O será igual ao vetor unitário e vetorial x, unitário e, j, vetorial y e vetor unitário k, vetorial z. Tá? Então, esta daqui é o vetor unitário. Só que agora eu tenho que pegar esse vetor unitário e multiplicar pela posição. Posição de quem? Posição de ABX, ABY e ABZ. Então, como eu vou escrever? R, A, B, I, X. E a posição de Y? R, A, B, J, Y. E a posição de Z? Opa, posição, não é vetorial. A posição de Z? Posição de Z é A, B, K, Z. Certo? Então, olha só. Unitário, unitário, unitário em X, Y, Z. Posição, posição, posição em X, Y, Z. E a minha força vetorial A, B, I, vetorial X. Tá? E a minha força A, B, vetorial em J, Y. E a minha força vetorial AB, K, Z. Tá? Como que eu resolvo isso? Isso daqui, gente, é uma matriz, olha só. Então, quando eu resolver essa matriz, eu vou achar um elemento chamado determinante. Tá? Um elemento chamado determinante. Quando eu encontrar a determinante da matriz, é o próprio momento. Tá joia? Bom, matriz, eu acredito que o Benedito, tanto o Benedito quanto o professor, eu acho que o Matheus também, o Matheus, o Benedito, eles já ensinaram vocês a usarem matriz. E agora eles vão precisar dela, tá? Só lembrando, como que eu faço para mim determinar uma matriz? Para mim achar o valor determinante. É simples, gente. Eu pego
eu pego esse valor de K, multiplico por J, multiplico por X e tenho o resultado. Certo? Esse resultado, ele será K vetorial. Aí eu pego esse cara aqui, ó, e multiplico por X, dou a volta e multiplico por Z. Aí eu vou ter o resultado J vetorial. Agora esse. Esse daqui é o X. Eu dou a volta, multiplico por esse, que vai me dar o valor de I vetorial. Então, tudo que tiver para a esquerda, esquerda, eu tenho que multiplicar sempre por menos 1. Então, isso daqui eu tenho que multiplicar por menos 1. Isso eu tenho que multiplicar por menos 1. E isso eu tenho que multiplicar por menos 1. Tá? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar o outro lado da matriz. O outro lado. Então, eu vou começar por aqui. Olha só. Eu pego x, multiplico por y, multiplico por z. Então, é isso, vezes isso, que eu vou ter um resultado de I vetorial. Certo? Só que o que está do lado direito, eu multiplico por mais 1. Então, como é mais 1, então deixa do jeito que está, né? Só o lado esquerdo tem que tomar cuidado. Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, no meio. Esse é y que multiplica por z, ele dá a volta e multiplica por i. E aí eu vou ter o valor de j vetorial. Certo? Direita, positivo. Esquerda, multiplico por menos 1. Então eu já peguei esse e vou pegar esse. Esse daqui eu vou ter que dar a volta, que é o exposer, dou a volta e multiplico por i. Depois eu multiplico por y. E vou ter um resultado aqui do lado, que é o valor k. Então, olha só. Do lado direito, eu fiquei com YKI, certo? Do lado esquerdo, em vermelho, eu fiquei com J, que é o meu Y, e K, certo? Então, é assim que a gente resolve uma matriz, tá bom? Quando que eu aplico essa matriz e quando que eu aplico esse? Esse daqui é quando ele é a força perpendicular. Tá? Perpendicular, aplico direto escalar. Quando não é perpendicular, ela é um ponto qualquer, aleatório, eu aplico a matriz. Tá? Bom, já vou adiantando para vocês, né? Na nossa vida, como engenheiro, arquiteto, nada para nós vai ser fácil. A gente não vai ter números assim, eles estão todos colocadinhos lá na vida real. Não é assim que funciona. Na vida real, a gente usa mais a matriz para encontrar determinantes do que o produto escalar. Apesar de que o escalar também, algumas vezes, a gente usa bastante. Mas, em alguns casos, a gente vai para a matriz. Tá? Então, daqui para frente, isso daqui, gente, é um conceito que tem que estar na cabeça de vocês. Vocês têm que entender. Então, vocês têm que lembrar lá dos conceitos do Benedito, de matemática. Tem que lembrar dos conceitos lá do Mateus. Porque vocês têm que entender. Vocês têm que saber trabalhar com matriz. Tá? E a matriz nossa será no máximo 3 por 3. Não vou aumentar, não, porque senão aí fica pior para a gente trabalhar. Tá? Então, a nossa matriz é 3 por 3 por enquanto, porque eu tenho 2 eixos. Se eu tivesse mais eixos, eu tenho que aumentar a matriz, mas eu não tenho. Tá? Então, eu sugiro que vocês façam uma revisão de matriz, porque a gente vai usar bastante agora nesse final do trimestre, mas no semestre que vem. Então, faça uma revisão de matriz, faça uma revisão de momento. O momento é simples de trabalhar, mas a matriz vocês vão ter que dar uma treinadinha aí, tá? Para vocês poderem acompanhar. Senão fica difícil. Bom, então olha só. Dado aí
as nossas posições e o conceito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês um exercício, que é esse daqui, tá? Olha só. Esse exercício, ele é muito, mas muito parecido com o exercício que eu coloquei na lousa. Pensa no exercício bem semelhante. Notem que eu tenho o ponto A, que aqui é 0. Eu tenho o ponto B, é uma haste, tá? E eu tenho uma força que ela vem de lá do ponto C e empurra a haste para cima. Na prática, na vida real, o que ia acontecer aqui? Esse eixo ele ia virar. Eu acredito que o X ia virar ou o Z ia virar. Eu não sei qual dos dois aí, mas um dos eixos ia virar. Então, essa força ela está tentando causar rotação em volta de algum eixo, porque olha só como ela está desenhada. Tá? Então, se ela está tentando causar rotação, ela está provocando o quê? Momento em algum eixo. Então, a gente vai chamar isso de momento no ponto A. Tá? Só que tem um problema. Essa força aí, ela não está resolvida para a gente por completo. Então, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho mais. Nós vamos ter que achar o ponto, o vetor posição BA ou AB, tá? E vou ter que achar o vetor posição AC. Então, lembrando, quando eu acho o vetor posição AB, então significa que é B menos A. E quando eu acho o vetor posição AC, significa que é C menos A. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar achar a posição de A, que é 0, 0i, 0j, 0k. Tá? E nós vamos precisar achar a posição, que é aquele item lá que nós fizemos aí no capítulo 3, achar o vetor posição, que o vetor posição D, ele será 1i, 3j, ou seja, 1i, tá vendo? 1 aqui, 1i, 3j, que é esse comprimento, e 2k, que é a altura. Tá? Então, o vetor B está nessa posição. Está em 1i, 3j, 2k. O vetor C, o ponto C, ele está na posição 3. Então, eu tenho 1 mais 2, 3. Olha onde ele está aqui. 3x, ou I vetorial. Né? E o ponto C, olhando o eixo Y, olha só, o eixo Y é esse. Então, eu tenho que sair daqui e vir para cá. No eixo Y, o ponto C está a 4. 4J. E na posição Z vetorial, ele está no plano. Não está para cima. Então, ele é 0K. Tá? Então, lembrando, o ponto C é 3 e 4J, 0K. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, achar o vetor posição de CB. Então, é B menos C. Por que eu vou precisar de achar esse vetor posição? Porque eu vou precisar achar o vetor unitário. Lembra que está na lousa lá? O vetor unitário tem que ser multiplicado pela posição e pela força, para me colocar na matriz. Tá? Então, por isso que eu vou ter que achar o vetor posição de C até B. Então, é B menos C. E agora, o que eu vou fazer? Então, vai dando uma olhada aí, copia o desenho se vocês quiserem, ou tira um print da tela aí para vocês poderem olhar. Que eu vou começar a colocar os dados na lousa, tá? Primeiro eu vou apagar aqui. Bom, então eu vou mudar a tela, né? Vou mudar a tela, vou levar a câmera lá para a gente poder fazer o desenho, tá? Então, olha só. Então, eu tenho aqui o eixo C e o eixo, aqui é o eixo Y, aqui é o meu eixo X e aqui é o meu eixo
Z. Tá? Notem que, pelo desenho que eu mostrei para vocês, eu tenho uma haste, que a haste faz isso. Ó. Essa é a haste. A haste é o ponto B. Então, olha só, o vetor, ele sai de 0 e vai até B. Então, aqui, eu tenho um vetor chamado de RB, certo? Daqui está lá. Aí, o ponto C, gente, ele está localizado mais ou menos, né, por aqui, ó. Aqui é o ponto C. Então, eu tenho um vetor que ele sai daqui e vai até o ponto C. Olha só que coisa legal. E eu chamo ele de RC. Vetor C, posição C. Tá? O que me interessa é o vetor unitário. Aonde está o vetor unitário? O vetor unitário é a própria força, que ela sai de C e vai até B. Ó. Olha só. Daqui até aqui. Se vocês lembrarem do desenho, ele sai de C e vai até B. Então, aqui, eu tenho quem? A força. Né? E eu vou precisar achar o quê? O vetor unitário para me poder multiplicar pela força. Tá? Porque eu preciso da força vetorial para colocar na minha matriz. Se ela não for vetorial, não pode. Tem que ser vetorial. Ela não pode ser escalar. Porque o desenho, se vocês olharem, eu vou mostrar o desenho para vocês, ela é uma força escalar. Ó. Ela é 60. 60 é escalar. Ela não está representada por IJK. Ela é só 60. Então, 60 quer dizer que é uma força escalar. Tá? Muito bem. Então, eu tenho a posição 0C, 0B, unitário de CB. Tá? Muito bem. Vamos começar a montar tudo isso agora. Então, como é que vai ficar? O vetor RB, que é aquilo que eu falei para vocês, então vai ser, ele tem uma posição 1i vetorial, né? Mais 3j vetorial, mais 2k vetorial. Unidade metro, tá? Por que é 1, 3, 2? Porque se vocês olharem o desenho, olha só, o vetor B, ele está em 1i, olhando por aqui, né? Pela base, 1i, né? E ele está em 3K, olha só onde ele está aqui em cima. Aqui é 3 metros de comprimento. Desculpa, 3Y. Ele está em 1x, que é I, ele está em 3y, que é o J, e 2K. Por isso que deu 1, 3, 2. Tá? Então, é desses valores aí que eu achei a posição dele. Muito bem. Voltando. Então, ficou assim, ó. 1 menos 0, 1. 3 menos 0, 3. 2 menos 0, 2, né? Agora, eu vou achar o vetor posição C. O vetor posição C, ele está em 3i vetorial mais 4j vetorial mais 0k vetorial. Vocês lembram, né? A posição de C em relação a Z, ele é 0. Ele está no plano, ele está aqui embaixo, ó. Ele está aqui, ó. O ponto C está aqui embaixo, ó. Tá? Está aqui no plano, é 0. Muito bem. Então, olha só. 3i quer dizer que é 3 metros para cá. 4j quer dizer que é 4 para cá, que é o ponto C. Tá? Essa é a posição dele. Muito bem. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar... Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso achar o vetor posição. Como a força vai descer para B, então ela é CB. CB, então é B, CB será B menos C. Certo? B menos C. Então, como é que vai ficar isso? 1 menos 3. 1 menos 3, eu fico com menos 2i vetorial. De novo, 3 menos 4, eu fico com mais 1j vetorial. 2 menos 0,
mais 2K vetorial. Metro. Certo? Então, essa é a posição do vetor CD. Agora, eu preciso achar o módulo do vetor CD. Como que é o módulo do vetor CD? 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Tira a raiz aqui, né? Então, o módulo de RCD será 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5. Mais 2 ao quadrado, 4, 9. Tiro a raiz de 9, 3. 3 metros. Certo? Esse é o módulo do vetor. Então, esse vetor aqui de A até B, ele tem 3 metros de comprimento. 3. 3 metros de comprimento. Muito bem. Nós estamos fazendo isso porque eu preciso da força vetorial. Eu vou chegar nela daqui a pouquinho, tá? Muito bem. Então, olha só. Para mim achar a força vetorial, eu preciso do vetor unitário. O vetor unitário de CD. Lembrando, né? Vocês já fizeram isso nas tarefas para entregar para mim. O vetor unitário CD é eu pegar a posição dividido pelo módulo. A posição I é menos 2 dividido pelo módulo 3. Isso daí vetorial. Mais posição J1. 1 dividido pelo módulo que é 3. J vetorial. Mais posição 2 dividido pelo módulo, que é 3. Mais 2 dividido por 3. Tá? Então, o vetor unitário, esse CD, será 2 dividido por 3. Vamos ver quanto vai dar isso. 2 dividido por 3, 0,666. Então, é menos 0,666 I vetorial. Mais 1 por 3 dá 0,3, né? 0,333 J vetorial. Mais 0,663 K vetorial. Tá? Então, esse é o vetor unitário. Então, já estamos quase lá. Falta um pouquinho. Agora, eu preciso transformar a minha força, certo? Que ela é escalar, numa força vetorial de CB. Como que eu faço isso? Eu pego a força escalar e multiplico pelo unitário CB. Ok? Muito bem. A força no exercício, no exemplo, a força vale 60, gente. A força vale 60, tá? De acordo com o exemplo aí, ela vale 60. Se ela vale 60, então o que eu tenho que fazer? Pegar 60 e multiplicar por menos 0,666i mais 0,333j mais 0,666k. Tá? Muito bem, então eu tenho que multiplicar isso por isso, para me achar a força vetorial. Então, a força vetorial CD será igual, deixa eu fazer a multiplicação. Então, 60. Cadê minha calculadora? 60 vezes 0,666. 39 é 96. Então, eu vou colocar 40, arredondado. Menos 40 I vetorial. Mas, agora eu multiplico isso por isso. Primeiro eu multipliquei com esse, agora eu vou multiplicar com esse, depois eu vou multiplicar com esse. Então, vai ficar 60 vezes 0,333, 19,98. Então, vou colocar 20. 20 J vetorial. Mais 40K. 40K vetorial. A unidade aqui é Newton. Bom, agora, meus queridos e minhas queridas, eu já tenho a força e já tenho a posição. Agora eu posso montar a matriz. Certo? Que antes não dava para montar. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar abrir a minha lousa um pouquinho mais. Então, olha só.
Ah, deixa eu ver um negócio aqui no desenho. Eu chamei de ponto O. Olha só, eu chamei de ponto O, mas na verdade é um ponto A, tá, gente? Eu chamei de ponto O, mas na verdade é um ponto A, de acordo com o desenho. O desenho não está aparecendo para vocês, por quê? Apareceu, até que enfim. Ó, eu chamei de ponto O na lousa, mas na verdade é ponto A. Eu vou trocar isso daqui, tá? Eu vou colocar ponto A. Então aqui, ó, não é O, é A. Ponto A. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar desse vetor e dessa força. O resto eu vou apagar tudo, porque está me atrapalhando aqui. Eu preciso de espaço na minha lousa. Tá? Então, olha só. Eu vou pegar. Apagar aqui embaixo. Certo? Eu não vou precisar mais disso. Mas eu vou precisar da força CD. Vetorial. Força. CD. Vetorial. CD. É igual a menos 40. Menos 40i. Mais 20J. Menos 40K. Tudo isso é Newton. Muito bem. Tá vendo, gente? Não é complicado. É tranquilo para fazer. Tem que fazer com calma, com carinho, porque senão às vezes a gente confunde, tá? A gente acaba se confundindo. Mas tem que pensar no seguinte, isso daí vai ser bom para vocês no futuro, viu? E outra coisa, hein? Sabe uma coisa legal? Com toda essa crise que está tendo aí, é triste nesse momento, porque tem muita gente sendo demitida. Porém, uma hora vai precisar recontratar, certo? A hora que começar a recontratar, eles não vão recontratar mais aqueles funcionários que estão com eles. Eles vão começar a escolher os funcionários melhor qualificados. E aí a chance que vocês têm de entrar no mercado de trabalho de novo. Tá? E muito bem remunerado, né? Se Deus quiser. Tá? Muito bem. Então, olha só. Eu quero saber o momento em A. Certo? Para mim achar o momento A, eu vou pensar no seguinte, olha só. Tanto esse braço RC, quanto o braço RB, os dois causam rotação desse eixo aqui. Ou esse, ou esse. Então, eu vou escolher qualquer um dos dois. Tá? Vou escolher o B e colocar na minha matriz. Então, eu vou escrever isso assim, ó. RB, RB, vetorial, a minha força. Tá? De AB. AC, né? Ok? Muito bem. Então, olha só. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu vetor I e vou trazer a posição, porque a primeiro vem a posição de B. A posição de B é 1. Então, 1. A força em I, ela vale menos 40. Então, menos 40. Agora eu vou na posição J vetorial. Posição J de B é 3. Força de B é 20. Agora eu vou na posição K. Posição K do meu vetor B é 2. 2. Força. Aqui é mais 40, tá? É 40. Muito bem. Agora eu tenho que cruzar a matriz, né? Lembra disso? Vocês aprenderam isso com o professor de matemática. Um dos segredos para a gente poder trabalhar mais fácil com a matriz, sabe o que é? É a gente
replicar a posição I, aqui, ó. Então, eu vou pegar I e J. Vou colocar aqui do ladinho, J. E vou replicar 1 e 4. Então, I1 e menos 40. E J, 3 e 20. 3 e 20. Certo? Muito bem. Então, nota que a matriz, ela continua sendo uma matriz 3x3, não mudou nada. Tá? Ela continua sendo uma matriz 3x3. Ela não teve alteração. Ela não mudou. Ela continua sendo uma matriz 3x3. Então, eu aumentei a coluna I e a coluna J, para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Vou começar a multiplicar tudo para a direita. I vezes 3, 3I vezes 40. 3I vezes 40 vai dar 120 I vetorial. Só que, como é do lado direito, eu multiplico por mais 1. Mas eu não vou multiplicar, não precisa, vocês lembram disso. Agora eu vou pegar o J. J vezes 2, 2J. Vezes menos 40, menos 80. Menos 80, J. Agora eu vou pegar o K. K vezes 1, 1K. Vezes 20, 20K. Certo? Isso é do lado direito. Agora eu vou multiplicar do lado esquerdo. Vou ver se eu acho a caneta de tração aqui. Deixa eu ver se essa calor está funcionando. Está funcionando, mais ou menos, né? Caneta aqui eu tenho falta. Agora precisa ter uma que funcione, né? Bom, por que eu dividi, eu criei mais duas colunas aqui? Por que eu vou fazer agora? Eu vou pegar J, multiplicar por 1. Multiplicar por 40. J vezes 1, 1J. Vetorial. Vezes 40, 40J vetorial. Só que do lado esquerdo, não pode esquecer que tem que multiplicar por menos 1. Então, 40J vezes menos 1 fica menos 40J vetorial. Certo? Menos 40J vetorial. Vou pegar o I agora. I vezes 2, 2I. Vezes 2, vezes 20, 40I. 40I. Só que vezes menos 1, menos 1. Então fica menos 40 I vetorial, porque é o I. Agora eu vou no K. 4K vezes 3, 3K. 3K vezes 40, vezes menos 40, certo? Ó, K vezes 3, 3K. 3K vezes menos 40, menos 40. Menos 120. Menos 120 vezes menos 1 vai dar mais 120K. Certo? Então ficou. Então tudo que está do lado esquerdo, ó, vou fazer uma divisão aqui. Tudo que está do lado direito, a gente multiplica por mais 1. Tudo que está do lado esquerdo, a gente multiplica por menos 1. Certo? Não esqueçam disso, hein? Não está tudo errado esse negócio aqui. Muito bem. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar tudo I com I, J com J, K com K. Certo? Então, vamos lá. Momento. Momento no ponto A é igual. I, eu tenho 40. Então, é 40. Aí eu olho do outro lado. Eu tenho um I aqui de 120. Então, mais 120. I. Mais. J agora. J, aqui eu tenho menos 40J. Então, menos 40. Olha do outro lado. Menos 80. Menos 80.
Isso é J vetorial. Mais, abre o parênteses, olha os K. Aqui eu tenho mais 120 e lá do outro lado eu tenho mais 20. Agora eu vou somar tudo, né? Momento em A. Então vai ficar assim. Momento em A. 40 com 120, 160 I vetorial. Menos 40 com 80, menos 120 J vetorial. 120 com 20, mais 140 K vetorial. Aqui eu estou multiplicando unidade de metro e força. Então a unidade aqui, gente, é Newton vezes metro. Muito bem. Olha só. Lembrar de um detalhe importante. Se no exercício ele diz para você assim, apresente o momento como uma expressão vetorial. Para aqui. Acabou. Acabou o exercício. Tá? Porque é uma expressão vetorial. Agora, se ele quer saber o momento resultante, então ele faz o seguinte, ó. Momento resultante no ponto A. Momento resultante no ponto A. O que eu faço? 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado mais 140 ao quadrado. E tira a raiz de todo mundo. Tá? Então, isso vai me dar o momento resultante. Então, o momento resultante no ponto A será igual, fazer a conta aqui, tá? 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado mais 140 ao quadrado. Vou tirar a raiz de tudo. 244,1. 244. 244 Newton vezes metro. Tá? Essa é a unidade. Então, olha que coisa legal, gente, de se fazer. Essa força aqui, ela provoca rotação no ponto A. Olha que coisa interessante. Com uma intensidade de 244 newton vezes metro. Tá? Vezes metro. Então, cada... Ô, professor, Oi? ali na matriz, ali, ó, quando ela está descendo para o lado esquerdo, no ponto I, o 40 ali é negativo? No lado esquerdo, eu vou fazer de novo. Vamos lá. Aqui, né? Aqui, né? É verdade. Isso, É verdade. Obrigado, viu? Eu acabei... de nada. Obrigado. Eu falei, mas não coloquei. Então, aqui é menos 40. Porque, na verdade, eu tenho I vezes 2, I, 2I vezes 20, menos 40I, porque eu multiplico por menos 1. Obrigado, viu? Agora muda aqui embaixo, né? Então, aqui vai ficar assim. Aqui vai ficar, ó, menos 40, certo? Mais 120. Que é do outro lado. 2, 4. Ok, tá certo. Então, vai ficar menos 40 mais 120, então vai dar 80 aí. 80 aí. 80 aí. E aqui muda também, né? Então vai ficar... Opa, peraí. Eita, não é isso. Então vamos lá. Eu tenho 120 menos 40, 80 aí. Então aqui fica 80 ao quadrado. Então esse valor já não dá, né? Dá menos. Obrigado, Wilson, por ter lembrado. Opa, de nada. Tem que lembrar, porque eu tô. A cabeça minha tá 1 milhão aqui, né? A cabeça minha tá pegando fogo. Então vamos lá. 80 ao quadrado
mais 120 ao quadrado, mais 140 ao quadrado. Tira a raiz, 200,9. 200 newton vezes metro. Então, olha que coisa legal. O que está acontecendo aqui, ó, gente, é o seguinte. Olha que coisa linda. Esse é o ponto A. Se eu pegar um eixo aqui, ó, né? Eu vou chamar esse eixo de momento. Essa força, ela provoca a rotação desse eixo aqui, ó. Faz o eixo virar. Entre o eixo Z e o eixo Y. Ele faz o eixo virar. Tá? Olha que coisa interessante. Então, por que é importante isso na vida de vocês, arquitetos, engenheiros? Porque quando vocês montam uma estrutura, né? Por exemplo, uma estrutura, vamos pensar numa ponte, que a ponte é mais fácil de a gente enxergar, visualizar. Quando você pensa numa ponte, a ponte ela torce, ela sofre deformação. Então, essa deformação, você não sabe para onde ela vai. E aí, de repente, você está tão ciente de que o momento vai ser em cima de uma viga, de uma travessa, mas de repente não é. É entre as duas travessas. Por isso que a gente tem que ter esse conceito na cabeça para ver o que está acontecendo durante o momento de deformação do elemento. Tá? É por isso. Muito bem, gente. Esse foi fácil, hein? Esse foi muito fácil. Bom, então, esse foi tranquilo. Vamos passar para um outro agora. Agora é 8h17. Eu vou pegar, ó. Esse exercício que eu coloquei na tela para vocês é exatamente igual a esse. Eu posso até fazer com vocês, tá? Mas ele quer saber qual é o momento no ponto, o momento causado no ponto O através do quê? Na relação, desculpa, perdão, gente. Ele quer saber qual o momento da força, certo? Porque a força ela já está vetorial, ó. 60, 30 e 20. Qual é o momento da força em relação ao ponto P? Então, ela vai de P para A. É A menos P. E aí, jogar no matriz. Só isso. Tá? Então, tem que achar o vetor posição de P até A. O vetor posição tem que achar o ponto A e o ponto P e fazer uma subtração do vetor final menos o inicial. O final é de P até A. Então, ele vai de P para A, o final é P e o inicial... Desculpa. De P para A, o final é A e o inicial é P. Tá? Então, é esse daí. Depois a gente pode fazer esse daí. Eu não sei se eu faço esse ou esse. Vou fazer esse. Esse é legal também. Muito bem, meus queridos e minhas queridas. Tomar uma água aqui para... Porque senão também não aguenta, né? Tomar uma aguinha. Deixa eu ver a cara de todo mundo. Nossa, tem bastante gente hoje, hein? Deixa eu ver lá o Danilo, a Letícia, a Thaisa, o Pedro, o Vitor. 3, 6, 9. Tá faltando gente aí. Vai saber o que aconteceu aqui. João, a Letícia, o Pablo, Pedro Henrique. Ué, cadê o pessoal da mecânica aí, gente? Da civil? Cadê o pessoal da civil? Não quer assistir a minha aula hoje? Estão bravos comigo, é? Hã? O que está acontecendo aí? Pouca gente aí. Aguardando o nome. Carlos Faria. Bom, então, gente, deixa eu tomar uma água aqui, a gente já faz o da bandeirinha lá, tá? O que eu vou fazer para vocês depois do intervalo é o exercício
da lixadeira, que é igual ao exercício da furadeira que eu pedi para vocês fazerem. Aí, depois que eu terminar o exercício, eu vou ficar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser começar a fazer o exercício, né, da furadeira, ou o outro exercício que eu passei lá no portal para vocês, vocês começam a fazer e eu fico aqui ajudando vocês a responder, tá? Tirando alguma dúvida, porque de repente começa a surgir dúvida, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a bandeirinha. Minha garganta está péssima. Oi, ai. Ó, essa bandeirinha, gente, é o seguinte. Notem que eu tenho uma força A, que é como se fosse um cabo de aço, né? Um cabo de aço que ele está preso aqui na parte superior, que essa parte superior é o eixo Z, e prende no olhar que está preso na base de concreto. Então, eu do ponto A, eu vou até o ponto C. E do ponto A é o mesmo que o ponto B, que vai até o ponto... Desculpa, a força B é representada por A até B, que é onde está fixado aqui na área de concreto, tá? Muito bem. Então, ele no exercício, ele quer que a gente expresse o momento como um momento de expressão vetorial, tá? Então, apresente o vetor cartesiano. Então tá, gente, o que nós precisamos fazer aí é o seguinte. Primeiro, antes disso, vamos apresentar... Não, vamos direto, porque eu acho que... Deixa eu ver se tem outro aqui. Porque... vai ter que ser esse mesmo. Esse aqui é legal também. Bom, então vamos lá. Olha só. O cabo A, que ele vai de A até C, ele puxa o pedestal, puxa a torre para segurar a esticada. De A até B, também tem outro cabo que puxa para ficar esticado. Então, ele quer saber o seguinte. Qual é essa... Tanto faz a força A quanto a força B, as duas forças causam o momento no ponto O. Tá? Então, o que acontece? Se eu pegar, como a força A de A até C e de A até B estão presas no mesmo ponto, se eu pegar o vetor T ou o vetor posição B e aplicar na minha matriz, o resultado tem que ser igual, tá? Não pode ser diferente. Sabe por quê? Porque aí, o que acontece é que, na verdade, está girando, está preso no mesmo ponto. Então, as forças elas têm que ser equilibradas, porque se elas não forem equilibradas, o que acontece? O poste cai, ele roda, né? ele quebra aqui no pé. Então, apesar da força B estar com 780 newton e a força C com 420, isso significa que a força B está fazendo mais força para segurar o poste equilibrado. E a força C está fazendo menos força. Então, o que acontece? Na verdade, essa força B não vai arrancar o poste do lugar. Na verdade, essa força é necessária para equilibrar o poste no eixo C. E como ela sai da mesma posição, então se eu achar a posição C ou a posição B e aplicar na minha matriz, os resultados serão iguais. Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem, tá? E aí vocês vão ver que as forças são iguais, tá bom? Então, olha só. Vou começar a desenhar aqui. Eu vou apagar a lousa primeiro e aí vocês vão dando uma olhada no desenho aí, tá? Só lembrando, viu, gente? Eu coloquei lá naquela tarefa lá, naquela atividade, né? O RA, viu?
Então, tem que tomar cuidado, cada um tem que usar o seu RA. Aí dá um pouquinho mais de trabalho para mim, vou ter que corrigir um por um, né? Mas aí não tem problema, porque de uma certa forma, assim, vocês merecem que eu faça uma boa correção, né? Porque ali verifica, vale a nota, né, gente? Isso é a parte mais importante, né? Aliás, tudo nessa vida, né, gente? Nada é de graça. Tudo tem que ter sacrifício, infelizmente, né? Faz parte do processo da nossa vida. Muito bem, gente, vamos lá. Então, vocês estão olhando como que é a torre aí, né? Então, olha só. Eu vou fazer, primeiro, pelo processo do vetor, pelo processo do vetor, dá uma olhada aqui, pelo vetor OA, né? Pelo vetor OA primeiro. Vetor OA vezes a força. Muito bem, então vamos lá. OA vezes FB, pode ser OA vezes FB, depois eu vou por OA vezes C. Tanto faz. Então vamos lá. Deixa eu mudar a tela aqui. Eu não sei que hora que é agora. Deixa eu ver a hora aqui. 8h27. Muito bem, gente. Então, olha só. O desenho da torre, né? Aqui está a minha torre. Aqui é o eixo Z. Aqui eu tenho o ponto A. Aí eu tenho um vetor que vem para cá e um vetor que vem para cá. Tá? E aqui embaixo eu tenho as componentes. Né? Aqui é a componente Y e aqui é a componente X. Tá? Tá desse jeito. Muito bem. Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou achar o vetor OA. Para mim achar o vetor OA, eu tenho que achar a posição A, certo? E a posição O, que está aqui embaixo. Tá? Então, olha só que interessante. A posição de A é igual a 0i vetorial. Mais posição de A em relação a Y é 0j vetorial. Mais a posição de A em relação a Z, pelo desenho, ele sobe 6 metros. Então é 6K metros. E a posição O, né? A posição O é 0i mais 0j mais 0K. Tá? Muito bem. Então, notem que o vetor ele vai de A para baixo, certo? Então é de A para O. Tá? De A para O. Então, como é que é o vetor posição AO? O vetor posição AO será 0 menos 0, 0i. 0 menos 0, 0j. 0 menos 6, menos 6K. Metro. Tá? Agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar achar o módulo de OA. AO, né? AO. 0, 0, 0. 6 ao quadrado é o próprio 6 mesmo, né? Então, isso daqui é o próprio 6, tá? 6, aqui é módulo, né, gente? 6 metros. 6 metros. Porque 0 ao quadrado, 0. 6 ao quadrado, 36, tira a raiz, 6. Aí, eu vou precisar achar o vetor unitário. Unitário AO. Unitário AO. Então, 0 dividido por 6, 0. Aí eu tenho
0 dividido por 6, 0. Menos 6 dividido por 6. Aqui eu tenho 0 I mais 0J mais menos, né? 1K vetorial. Por que 1K? Porque eu pego a posição K e divido pelo módulo. Tá? Por isso. Bom? Então, olha só que legal. Agora, eu preciso achar a força vetorial. Como que eu acho a força vetorial? A força vetorial foi dada? Não, né? Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu olhar o desenho. Deixa eu olhar o desenho. Um pouquinho. Eu estou em A. 0. O que aconteceu aqui que eu errei? De A até O. Então, de A 0. Ali na lousa eu estou de A até O. De A até O. Ok. Sei. Faltou um pedaço aqui, gente. Faltou o vetor C, né? Ei, caramba, hein? Que coisa de louco. Faltou o vetor C. Vou ter que mudar aqui, vou ter que apagar a luz. Onde que eu estava aqui? Tá. Antes disso, faltou o vetor C. Eu estou olhando. Ok. Faltou isso daqui, ó. O vetor posição daqui a aqui, certo? É chamado de RAO, tá? Mas aí o que está faltando? Está faltando o RAC. Eu preciso juntar os dois. Então tem que achar a posição C também, né? Ei, cara, também. Então, posição C. Vamos lá. Vou pôr a posição C aqui. Posição C. A posição C tem que olhar no desenho. Posição C. Posição C, ela está em 2. Ela está em 2. I menos 3 y. É 2i menos 3y. 2i menos 3y. 2i menos 3y vetorial. Mais 0k. Muito bem. Então, olha só. Agora, deixa eu voltar aqui na lousa. Agora sim. Por que eu tenho que achar a posição de C? Eu acabei esquecendo aqui, ó. Aqui eu boto C, ó. Porque a força, ela vai de A até C. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar essa posição aqui, para mim poder achar a força vetorial. Eu estava colocando a força ali, mas não pode. Eu tenho que primeiro achar ela. Então, aqui de C, vai ficar assim, ó. 2 menos 0, 2, menos 3 menos 0, 3, e mais 6.
Então vai ficar o vetor AC será 2 menos 0, 2, 2i vetorial. Menos 3, 0, menos 0, menos 3j vetorial. E 0 com 6, menos 6, menos 6k vetorial. Aqui é metro. O módulo disso, de R de AC, vai ser 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tira a raiz. Aqui vai dar, vou fazer a calculadora aqui. Então vai ser 36 com 9, 45. 45 com 4, 49. Tira a raiz. 7. 7 metros. O vetor unitário AC vai ser igual a 2 dividido por 7. 2 dividido por 7. 0,285. 0,285. E vetorial. Menos 3 dividido por 7. 3 dividido por 7. 0,48. 0,42. 0,428 J vetorial. 6 dividido por 7. 6 dividido por 7. 0,857. 0,857 K vetorial. Tá? Muito bem. Agora sim. Esqueci desse detalhe aqui. Assim, fazer essa passagem que eu acabei esquecendo. Força vetorial AC será a força que ela vale 420, né? Ela vale 420. Então vai ser 420 que multiplica por 0,285 I vetorial menos 0,428 J vetorial menos 0,857 K vetorial, unidade Newton. FAC é igual a 0,285 vezes 420. 119,7. 119,7 I vetorial. Menos 420, agora é aqui, 420 vezes 428. Vezes ponto 428. 179,76. 179,76 J vetorial. Menos. Aí eu tenho 420 que multiplica por 0,857. 359,94. 359,9 K vetorial Newton. Muito bem. Agora sim. Agora o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou apagar aqui, porque eu vou precisar daquele resultado. Vou ter que fazer para cá. Eu vou precisar apagar tudo ali. Então vai ficar assim, ó. FAC vetorial 119,7 I menos 179,7 J menos 359,9 K Newton. Então, essas duas informações que eu preciso, tá? Essas duas. Então, vamos lá. O momento, então, será dado pelo vetor posição. R AO escalar F AC. Tá? Como que eu monto isso? Matriz I, J, K. Posição I. A posição I é 0. Posição J, 0.
É que eu apaguei aqui, mas é 0. E ele só tem altura. A altura dele é 6, ó. Daqui até aqui dá 6 a altura. Certo? Então aqui é 6. A força, 119,7 menos 179,7 menos 359,9. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou multiplicar, eu não vou pegar e abrir do lado dele. Eu vou fazer assim, ó. Isso vezes 0, 0 vezes 0, 0. J vezes 6, 6. 6J vezes 119, então vai ficar 119,7 vezes 6. 718. Então aqui, isso vezes isso, ele dá a volta e multiplica aqui, fica com 718,2J. Agora o K. O K sai daqui, ele encontra um 0 aqui, ó. 0 vezes isso, 0. Agora para o outro lado. Para o outro lado, eu vou pegar K vezes 0, 0. Vezes isso, 0. J. J vezes 0, 0. Dou a volta, multiplico por esse cara aqui, 0, 0. Tá? O I agora. O I vai dar a volta, né? Dá a volta lá do outro lado, multiplica por 6. Isso vezes 6, então fica 6i vezes menos 179. Então vamos lá. 179,7 vezes 6. 1078. Só que é negativo. Vezes menos 1 fica mais 1078. 1078 e vetorial. Tá? O que sobrou para nós aqui? Notem que sobrou só J e I. Então, o momento, ele será o momento no ponto O será igual a 1078 e 718J. Mais, né? Mais 718J. Para a volta positiva. Ok. Mais 718 J vetorial, Newton vezes metro. Então, olha só. Ele queria, pelo exercício lá, se a gente for olhar no livro, que a gente apresentasse isso como uma expressão vetorial. Então, tá aí, ó. Apresentamos para ele uma expressão vetorial. Tá? Então, olha só. Tá certinho, é isso mesmo. Então, olha só, gente. Não é complicado de fazer. Na verdade, o que acontece? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque na hora que a gente for fazer aqui o cálculo, né, da matriz, então a gente tem que lembrar que tudo que está do lado esquerdo, a gente precisa multiplicar por menos 1. Tudo que está do lado direito, a gente tem que multiplicar por mais 1. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso daí é uma coisa que a gente erra fácil, tá? Agora, eu fiz do A até C, né? Do AO a C. Agora tem o AO a B. Mas aí eu vou fazer uma outra hora depois, tá? Isso daí eu faço numa outra ocasião, na próxima aula da semana que vem. Ah, não esqueçam que segunda e terça-feira não vai ter aula, hein? E agora, o que eu vou fazer? Agora é 15 para as 9. Então, só parar aqui um pouquinho. Tá? Bom,
O que eu vou fazer? Eu vou dar uma paradinha, vou colocar esse vídeo aqui para fazer a conversão e vou subir ele no YouTube. Demora um pouquinho, tá? E eu vou precisar sair dessa tela, eu vou precisar desligar um pouquinho. E aí, daqui uns 15, 20 minutinhos, 20 minutos por aí, dá tempo de eu tomar uma água, porque minha garganta tá ardendo, gente. Aí eu mando o link para vocês de novo, tá? Aí eu vou fazer para vocês... Deixa eu ver aqui. Ó, esse exercício aqui foi a primeira coisa que eu falei aqui na lousa, tá? Então, isso daí, ele quer saber o eixo X ou o eixo Y. Então, você gira o eixo X e veja a sua carga aqui, quanto ela causa de momento. É carga vezes distância. E você vira o eixo Y e olha a sua carga aqui, né? Você tem um valor de RA e olha a distância do eixo Y. Só isso. Não precisa fazer mais nada. É só 2 momentos. E aqui, a gente tem uma furadeira, que essa furadeira, na verdade, quando você segura ela, você coloca a mão aqui atrás e a mão aqui no cabo. Quando você começa a fazer um furo, seja numa parede de concreto, numa peça de aço, alguma coisa, ela quer causar rotação. Tanto é que se você não segurar direito, ela escapa da tua mão e machuca. Então, ela causa o quê? Um momento de força. Ela gira em volta do eixo. E por conta disso, essas forças A e força B, ela já foi dada de forma vetorial. Então, vocês não precisam se preocupar em achar o vetor unitário. Por quê? Porque já está pronta. Então, vocês não precisam do vetor unitário. O vetor unitário serve para converter a força escalar numa força vetorial. Como a força vetorial está aqui, então essa força vetorial é o que vai embaixo da matriz, na parte de baixo. E quando você multiplicar a posição de A com a força, você tem que achar a posição de A e jogar na matriz. Só isso, tá? Só que tem que lembrar de um detalhe, ó. Aqui onde eu estou circulando, onde está o mouse, observem que tem que pôr o RA aí, hein? Tá? Tem que botar o RA de vocês. Soma e coloca aí. Pode ser o valor que der. Tá? Tem que colocar. Porque essa terceira força K aqui em A é igual ao RA de vocês. E aí eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Esse exercício é muito parecido. Ó, furadeira. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu trazer para cá. Ó. Furadeira e lixadeira é a mesma coisa, tá? O que vocês vão fazer é a furadeira. E o que eu vou fazer aqui depois do intervalo é a lixadeira. Que o processo é o mesmo. Tanto é que a lixadeira é uma ferramenta perigosa, né? Se você não segurar ela firme na mão, ela te machuca. Então, eu vou fazer a lixadeira com vocês, tá? Então, por favor, me dê licença agora que eu vou desligar aqui o aplicativo para mim poder começar a fazer a conversão. E aí daqui a pouco, daqui uns 20 minutinhos eu volto e chamo vocês de novo e mando o link, tá? Então, me dá licença um minuto aí, viu, gente?